Essa aqui é a verdade. Agora o Neymar baixou meu filho no Corinthians. Quer dizer, o Corinthians jogou muita bola. Esse trio vai dar o que falar. Presta atenção aqui, ó. Esse trio aqui, ó. Esse. Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto. Que coisa que eles fizeram hoje no finalzinho. Amigos, tirou o pé e quase tomou o gol. Mas a verdade é que o Neymar também jogou bola. O Neymar deu caneta, o Neymar deu chapéu. O Neymar foi em Itaquera e jogou. Diferente de muita gente que vai lá e não consegue jogar. Pelo menos o Neymar foi lá e jogou, mas a vitória foi do Corinthians, que jogou muito bem, merecia a vitória, tomou um sufoquinho no final, muitas mudanças no time, mas tá começando bem. Venceu um clássico, isso é importante para dar moral pro time. Essa que é a verdade, vai Corinthians. Marcão, você tava secando aí, é? Cadê o Marcão? Bom, manda uma mensagem aí, quem tiver o Marcão, vê onde ele tá aí, que eu tô viajando, tô de boa, tô de férias. Não viu o Marcão. Terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Santos 1. Cadê o Neymar? Cadê o Neymar? Coringão continua 100% em casa e tem a melhor campanha do Paulistão. E apesar de já estar classificado por mata-mata, pessoal, esse jogo era de suma importância para o Corinthians mudar aquele retrospecto apático que tinha nos clássicos até aqui, né? O Corinthians não tinha vencido um clássico sequer no ano. Esses jogos, pessoal, de verdade, nos campeonatos estaduais, são os jogos que valem. Porque, cara, você está enfrentando um rival, você está enfrentando um time mais qualificado, e quando você vence, é aquele jogo que traz confiança. Mas o Corinthians não começou bem o jogo, não, vamos falar a verdade. Deu muito espaço para o time do Santos, praticamente não ficava com a bola no pé, o Santos criando as melhores chances do jogo, e, porra, até os 15 primeiros minutos só deu os caras. Só os caras jogaram. Porém, o cenário mudou quando o Corinthians resolveu entrar no jogo. Quando o Corinthians falou, dá a bola aqui, quem manda na arena sou eu, mudou o cenário, mudou um semblante. E o start para isso foi aquela cobrança do Garro que acabou batendo a falta ali e o Brazão, o goleiro do Santos, espalmou. Logo na sequência, cara, 1-0 Corinthians, gol do Yuri Alberto, abriu o placar. Meu irmão, agora esse lance eu tenho que falar. O Corinthians hoje é o principal time do continente. É praticamente um europeu jogando aqui na América do Sul. Aquele segundo gol, galera, sem clubismo, deixa o clubismo de lado, era para sair da arena e pagar outro ingresso. Uma pintura com participação do Garro, que deu um baita lançamento. O Memphis matou na caixa e tocou ali pro Yuri Alberto praticamente sem goleiro, concluir pro gol e fazer o 2-0 pro Corinthians. De verdade, cara, dá uma lustrada no cotovelo, porque não tem o que falar contra, mano. Segundo tempo, o jogo tava morno, sabe? Aquela sensação de que nada mais vai acontecer. E aí é um perigo, né? Porque o Corinthians muitas vezes ele senta no resultado e acontece o que aconteceu. O Santos numa bola aérea ali, o André Ramalho não chega no Guilherme, o Alex Santana não pula um gilete do chão e o Santos acabou descontando. Tem que tomar cuidado, pessoal. Tem que tomar cuidado porque era um jogo que estava extremamente controlado, praticamente ganho, definido, e o Corinthians muitas vezes dá essa sobrevida para os adversários. Não pode acontecer. Não pode sentar no resultado. Tá 2-0, faz a porra do terceiro gol e acaba o jogo, mano. Acabou o jogo. Mas enfim, terminou assim, vitória do Coringão e doa quem doer. O Corinthians voltou. Esse ano eu não passo em branco sem comemorar títulos. Aguarde, porque o Coringão volta a ser campeão em 2025. Vai, Corinthians! Um estágio de trabalho bem mais avançado que o Santos. Inclusive, igual comparando a Palmeiras e São Paulo. Sem dúvida. E o Corinthians tem os seus principais jogadores, aqueles capazes de definir o duelo, em uma situação física melhor que os do Santos. Então, assim, o Santos começou e terminou melhor o jogo, mas não foi capaz de, a partir de, no seu momento bom, buscar o resultado que a ele interessava. O Corinthians tem um negócio, os jogadores já estão acostumados, o Corinthians já é um time, os jogadores já se conhecem. É um time forte, é um time muito bom, que já tem um nível de confiança pela sequência de vitórias enorme que veio, que foi quebrada só no majestoso para o São Paulo. Então, esse time do Corinthians, jogando dentro de casa, já tem o conforto e a confiança para saber que mesmo quando não está numa grande jornada, como não era enquanto estava 0-0 o jogo, é capaz de, em uma jogada, um encaixe, um avanço, ter a tranquilidade para construir o gol. E depois do 1-0, no primeiro tempo especialmente, o jogo ficou como o Corinthians gosta de jogar. Foi um primeiro tempo muito bom da equipe do Corinthians. O Santos não fez um jogo ruim. Não, né? Não foi ruim, não. O Santos teve alguns momentos... Alguns jogadores bem abaixo. Linha defensiva muito mal montada, os laterais foram muito mal, o Léo Godoy foi muito mal. Mas foi uma vitória de um time que é melhor e que está num estágio bem mais avançado. O Corinthians hoje, ele desfruta de algo
que há muitos anos ele não desfrutava. Até cheguei a falar isso aqui na programação. Talvez, desde quando o Corinthians foi campeão do mundo, há 12 anos, 13 anos, o Corinthians não termina uma temporada bem e começa a outra temporada bem com o mesmo técnico e mesmo elenco. Há 12, 13 anos isso não acontecia. E o Corinthians está desfrutando disso, por isso que tem um começo muito forte, por isso que na primeira fase é, com alguma sobra, o melhor time do campeonato. Me parece, inclusive, professor, que nesse período aí, vamos lá, hoje é dia 12 de novembro, né? 12 de fevereiro, desculpa. Hoje é dia 12 de fevereiro. Quase 13. Mas Quase 13, estamos virando. É que é novembro. Estamos virando. Dá a impressão que é novembro, né? Pelas cobranças, técnico que já caiu, parece que a gente já está lá. Mas hoje é 12 de fevereiro. Em 12 de fevereiro... Nada triste se fosse novembro. Olha... Talvez ali a gente pode olhar para o Flamengo, mas olhando para qualquer outro clube, nesse estágio, nesse momento que o Corinthians está, não vejo ninguém à frente. Isso não quer dizer que o Corinthians vai ganhar tudo, que é o melhor time do país. Se você olhar para a maneira que os times terminaram, exatamente. Quem terminou o melhor Corinthians? O Botafogo. Mas o Botafogo está num outro momento. Exatamente. É outro Botafogo. Eu não estou dizendo que é o melhor time, eu não estou dizendo que vai ganhar tudo, não estou dizendo isso. Estou dizendo que para este momento, talvez ali o Flamengo e o Corinthians. É isso, William. Boa noite a você, aos companheiros, fãs do esporte. Eu acrescentaria o Vitória. O Vitória acabou o campeonato brasileiro em alta. Sul-americano. Né? Vitória do Carpini, também agora bem, Copa do Nordeste. O Flamengo Felipe Luiz tem 21 jogos de derrota. É um residual importante e hoje esse residual foi muito importante, porque o Santos começa melhor. Acho que foi um jogo com a cara do que são hoje Corinthians e Santos. Inclusive no sentido de que o Corinthians consegue abrir o placar e ali começar a consolidar o resultado dentro das suas qualidades e em cima dos defeitos do Santos, né? Essa bola cruzada na área do Santos, não necessariamente só bola aérea, mas bola cruzada na área do Santos. É um filme repetido. Isso se repete com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, com os laterais, trocando os laterais, tá? E problemas físicos visivelmente inquestionáveis. Dentro do que ele pode oferecer nesse estágio atual, o primeiro tempo dele não achei ruim, não. Eu gostei, acho que ele também achei bastante, bom o primeiro mas acho que ele tempo dele. sentiu, e do meio do primeiro tempo para o final, a produção física dele já baixou. O ritmo dele já baixou, mas os primeiros 30 minutos de jogo, eu gostei do que ele tentou fazer em campo. Com bola no pé, quando a bola está no pé dele, tudo pode acontecer, ele pode desequilibrar o jogo em um lance com a bola no pé, mas isso não basta. Está muito claro que isso não basta e que ele vai ter que literalmente correr atrás, né? De uma condição física que hoje está muito... E de ritmo de jogo, não é só condição física, que hoje ele está muito distante de ter. Ele até teve essa bola, né? Ele até teve essa bola no primeiro tempo. E eu falei da defesa do Santos, mas a defesa do Corinthians também, ao longo desse começo de ano, está procurando 2 zagueiros, me parece que achou com o Garoto. Agora o André Ramalho também caiu de produção. Também em cima dele o gol do Guilherme. Eu concordo que o Corinthians é um adversário melhor que o Botafogo, mas a defesa do Corinthians proporcionou oportunidades hoje para o Neymar que ele não soube aproveitar. Primeiro, cumprimentar boa noite a você, Williams, o PAC, aos professores, Celso Zelt, Calçade, aos fãs do esporte. Bom, eu vou muito na linha do Zupac sobre o estágio de preparação das equipes. O Corinthians é um time que tem uma herança do ano passado que já aparece, porque às vezes ela demora um pouco para aparecer. Alguns times desconectam do ano para o outro, é natural. Ainda não apresenta o nível de futebol da arrancada do Campeonato Brasileiro, mas já é um time difícil de ser bem vencido. Sim. E, por enquanto, não só na pontuação, que deve lhe garantir com alguma sobra a primeira colocação na classificação geral e, se for avançando, a decisão de todos os mata-matas dentro de casa, em Itaquera. Não só nisso, mas também em campo é o time mais consistente. Na verdade, o Corinthians não foi bem no segundo tempo do jogo contra o São Paulo no Morumbi, no Clássico, no mais... E contra o Palmeiras o time sofreu. Contra o Palmeiras sofreu. E depois teve a expulsão do Yuri Alberto. Por muito mais uma questão tática para mim do que propriamente pelo desempenho. E aí eu acho que tem o X, que é a volta do Garro. Porque com o Garro, o Corinthians que joga com uma linha de 3 atrás do Garro e 2 atacantes que desequilibram, uma dupla que funciona como dupla e funciona individualmente também, porque ambos são muito bons jogadores. Com o Garro, o Corinthians ganha mais pegada no meio-campo, mesmo que não seja o meio-campo marcador, mesmo que o Garro não tenha isso como ponto forte. E quando tem a capacidade de decidir jogos, quando precisa ter um momento, é muito mais letal que o Coronado. Sim. Pela parte física e pela parte técnica. Não há dúvida. Pela parte física, muito superior ao Coronado, pela parte técnica, superior. E mesmo sem ter o ritmo de jogo ideal, tendo começado pela primeira vez na temporada hoje, um jogo, deu para notar
a enorme diferença que o Garro faz nessa equipe. Esse trio do Corinthians, Garro, Memphis e Yuri Alberto, é um trio muito forte. Você pode colocar ali como um complemento de meio campo, o Carrilho também, intocável. Dali em diante, os outros dois jogadores você discute. Sim. Né? E o Bidon faz uma falta danada na parte técnica desse trio. Concordo. Né? Com Ranieri, Martinez e Carrillo ao meio campo. Ranieri, Bidon e Carrillo é outro tipo, outro perfil de meio campo. O Bidon joga muito mais que Olha o que o Martins Garro Segundo. faz. Você Ah, está isso é falando do maravilha. Garro. E aí é todo Isso mundo, antes da né? meia-noite devia ser proibido para menores de 18 anos. Agora, por que eu falo de letal? Porque esse gol tem muito a ver com a qualidade do Corinthians, desses jogadores. Tem muito a ver com a capacidade técnica deles. Tem muito a ver com a ideia já estabelecida, porque esse tipo de lançamento com os atacantes próximos assim não é uma novidade. E tem muito a ver com o nível de jogo coletivo e individual da defesa santista. Horroroso. A atuação do Basso foi então, muito... esse é o segundo- Realmente, como a defesa santista fez hoje com o Neymar, tem um olhar especial. Você não deixa o Memphis livre na área. São Mas o três lateral problemas esquerdo do ali. corintiano não vai uma vez por ano, é o Hugo. Se fosse o Bidu, ele não, subiria se fosse mais. o Bidu, ele não precisa ter essa preocupação. Ele não foi mesmo. Tanto que, se você, olhando bem no lance, você tem um zagueiro para dois. Isso. Porque, assim, o Yuri e o Memphis se colocam nos espaços. Então, você tem um zagueiro, o Memphis largado, o Yuri entre os dois, mas com uma distância enorme. A linha Zé toda Ivaldo também quebrada. não acompanha o Yuri, não cola no Yuri. Esse é um ponto. O outro é, em relação ao Garro versus Coronado, o Coronado vem jogar muito dos lados. Sim. Então, para um time que não tem o ponta, joga os dois por dentro. O Corinthians tem uma dificuldade de se entender. Coronado no lado, jogadas por dentro. Com o Garro, jogadas por dentro. E aí, uma dificuldade. Ele também trabalha pelo lado, mas é jogadas por dentro. Tanto que o passe é do meio, olhando. Com o Coronado, por incrível, o Coronado é incrível pensar nisso. O Coronado tem total condição de dar um passe desse com um time Tecnicamente, sim. com um time que dá um espaço desse para jogar, como Perfeito. o Santos deu. Mas o Garro, pelo centro, ele fica o maestro. Ainda mais quando não tem ninguém olhando para ele. E o Coronado tinha, o Coronado tem essa facilidade do jogo pelo lado, também por uma memória tática, né? Ele, no futebol árabe, no Al Ittihad especialmente, ele era um meia aberto pela esquerda, porque ele é um jogador destro. Pela esquerda, atrás para dentro, tem o campo aberto para E ele pra faz dar o isso o passe. tempo todo. De meia central, ele jogou, pelo menos nos últimos anos na Arábia, a menor parte do tempo. O Garro não, o Garro é o engante, o Garro é o 10. E né? você dá colocar espaço o pra ele. Coronado para atuar ali e fazer, aí ele tem que voltar. Isso. Ele tem que pegar o lateral descendo. Não é a dele também. Não consegue fazer. Assim, aí Fisicamente aí não são as consegue. diferenças da Arábia, né? Quando a gente fala que o cara vem da Arábia e é diferente e tem um tempo, é que o que ele consegue fazer lá que não dá para jogar. Sim. Mas assim, eu vejo que o Caixinha, no Santos, né, cruzando os dois times, ele te apresenta ideias, Ele tá procurando, na verdade, ainda, mas o né? time não A ele sabe o que ele execução quer. não tá rolando. Ele sabe o que ele o Red quer. Bull Bragantino Ele- fazia nos seus grandes Ele momentos. sabe que ele uma quer o pressão time dele fortíssima. pressionando o adversário. A ideia tá lá. Não, sim. O problema é que Como? o time não executa. Então, mas o A Red Bull ideia Bragantino, existe. essa referência ao Red Bull Bragantino você deu é boa porque é pro lado bom e pro lado ruim. Essa questão da pressão lá em cima é muito parecida, mas também a quantidade de gols sofridos de bola aérea e era um time também inconsistente. É muito Não, e há similar. uma diferença grande É muito de similar. projeto. O Red Bull Bragantino Vou falar a verdade. Teve uma parte do primeiro tempo ali que eu fiquei assustado. O Santos estava atacando muito, o Corinthians se defendendo. Eu pensei assim, ó, comigo mesmo. Porra, os primeiros 15 minutos somos nossos. Os primeiros 15 minutos é nosso. Por que o Corinthians está sofrendo tanto assim? Mas depois, parceiro, o Corinthians começou a se equilibrar. Carrillo começou a dar só pá. Carrillo é foda. Carrillo é foda. Começou só a tocar, pá. Oxe, Ranieri jogando muito. Corinthians equilibrou o jogo. E aí, quando saiu o primeiro gol, o Santos sentiu o baque. E aí veio o segundo. E aí, ó, quando saiu o segundo gol, quem assistiu viu. Só assim, ó, cabeça baixa. Até o Neymar. Chupa, pô, eu gosto do Neymar. Não vou falar chupa, eu gosto do Neymar. Eu gosto do Neymar, mas chupa, Neymar. Chupa, porque isso aqui é Corinthians. Viu o que é Corinthians, Neymar? Isso aqui é Corinthians, pô. Estraçalhamos. Muitos vão falar que o melhor foi o Garro ou o Yuri Alberto pelos 2 gols. Eu fui o Carrillo. E o Choca também jogou muito, hein? Ranieri jogou muito também. Bidu o quê, pô? Mateuzinho jogou muito. Bidu não jogou não, quem jogou foi o Hugo, que também não desapontou. O Hugo também não desapontou. Ninguém no Corinthians hoje ramelou. Todo mundo jogou bola. Fiel, comenta. Vencemos mais uma, tá tudo normal.
o Corinthians venceu mais uma. E eu vou falar uma coisa também. Mano, eu fiquei lembrando do Flamengo. Vem, Flamengo. Vem, que as Copas do Brasil tá engasgada. Vem esse ano.